Muitos casamentos entram em crise depois que os filhos nascem. Não porque o amor acabou, não porque alguém deixou de se importar, mas porque, sem perceber, os filhos passam a ocupar o centro e o casal começa a viver com as sobras. Sobra de tempo, sobra de cuidado, sobra de atenção. Eu sei que isso é polêmico, porque parece que quase proibido falar que o casamento precisa vir antes dos filhos. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te explicar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua família. Existe uma ordem que sustenta o lar. E quando essa ordem se inverte, tudo começa a pesar, tudo começa a se desorganizar. O casamento é a raiz e os filhos são os frutos. Quando a raiz é regada, protegida, fortalecida, o fruto cresce saudável, com segurança. Mas, quando a raiz é negligenciada, mesmo com boas intenções, o fruto sente. E talvez você esteja tentando salvar os frutos, quando o que mais precisa de cuidado é a raiz. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Esse vídeo faz parte da série De Volta ao Lar, Ordem Interior para Reconstruir a Sua Família. Essa série não é com frases prontas, nem com dicas rápidas para apagar incêndios momentâneos. Essa é uma série de formação pensada em mulheres que amam profundamente as suas famílias, mas que perceberam que algo precisa ser reorganizado por dentro, para que o lar volte a ser um lugar de paz, parceria e estabilidade. Aqui eu não romantizo o casamento, mas também não normalizo que o lar seja um campo de batalhas. Aqui eu falo da família como ela é, uma construção que exige decisão diária. E o tema de hoje é uma das causas principais de conflitos dentro do casamento. Por que tantos casais começam a se perder depois da chegada dos filhos? E como a falta de alinhamento entre homem e mulher transforma amor em conflito? Eu sou Cíntia Vilela, orientadora familiar, e ajudo mulheres que amam profundamente as suas famílias. Mulheres que se dedicam, que sustentam muitas coisas ao mesmo tempo, mas que muitas vezes chegam até mim cansadas, confusas e emocionalmente sobrecarregadas. E ao longo desses anos de escuta, acompanhando mulheres, famílias, uma coisa ficou muito clara para mim. A maioria dos casamentos não entra em crise porque o casal deixou de se amar. Eles entram em crise porque pararam de, em primeiro lugar, fortalecer e aprofundar o amor mútuo. Para cada casamento que termina aos gritos, 10 terminam em silêncio, distância e indiferença. Na maioria das vezes, o casamento raramente termina por um grande erro. Ele termina por pequenas omissões repetidas dia a dia. Se esse tema te causou interesse, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para você receber notificação a cada vídeo novo no canal. E deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Depois que os seus filhos nasceram, vocês continuaram sendo um casal ou passaram a ser apenas pai e mãe? Porque isso muda tudo. E eu preciso começar com uma verdade quase que ninguém fala. Filho não é o centro do casamento, o casal é. E isso não diminui o amor pelos filhos. Pelo contrário, isso protege os filhos. Existe uma hierarquia invisível dentro da família e quando essa hierarquia se desorganiza, o desgaste começa. Os filhos são as consequências desse amor conjugal, não a substituição. O casamento é pleno em si e abençoado por Deus. Os filhos são frutos, não fundamento. Mas o que acontece na prática? A chegada dos filhos altera tudo. Altera o tempo disponível, altera o corpo da mulher, o sono, a intimidade do casal, os recursos financeiros, afinal, tudo muda ali, as despesas, para onde o dinheiro vai, muda o espaço físico, o estado emocional do casal. Olha, são muitas as diferenças, são muitas as mudanças. E se o casal não estiver consciente dessas mudanças, o que era para ser um projeto comum vira sobrecarga individual. E aqui começa o problema. A crise começa muitas vezes, como eu já falei, sem gritos. A maioria dos casamentos não entra em crise brigando, discutindo. Eles entram
nessas crises em silêncio. Porque a mulher, na maioria das vezes, ela passa a viver para os filhos, ela passa a se sentir exclusiva a eles. E aí o homem passa a se sentir deslocado, e aí a mulher se sente sozinha, ele se sente em segundo plano, e o casal não consegue mais ter aquela harmonia. A mulher pensa: ah, meu marido não me ajuda. O marido pensa: ah, eu acho que eu não tenho mais espaço dentro dessa casa. Então, afinal, antes dos filhos, a atenção era voltada só para eles. O cuidado, a dedicação, era um para o outro. O amor era mútuo. E sem perceber, o casal saiu do centro com a chegada dos filhos. E quando o casal sai do centro, a estrutura começa a enfraquecer. Rubem Alves escreveu um texto, uma metáfora brilhante, que diz que existem dois tipos de casamento: o casamento tipo tênis e o casamento tipo frescobol. No tênis, ali o objetivo é simples e cruel: ganhar. Você joga pensando no ponto fraco do seu adversário. Você joga já esperando a hora perfeita para dar aquela cortada. O prazer aparece justamente quando o jogo acaba porque o outro falhou. Um sai feliz e o outro sai frustrado. Ou seja, o erro do outro é a sua vitória em uma partida de tênis. Ao contrário desse jogo, é o casamento tipo frescobol, que parece ser igual, afinal, existem ali duas pessoas, duas raquetes e uma bola. Mas, na verdade, o jogo de frescobol é o oposto. E eles juntos querem o mesmo objetivo, afinal, ninguém quer ali que a bola caia. Se a bola vem torta, o outro salva. Se um erra, o outro pede desculpa. O bom não é pontuar no frescobol. O bom no frescobol é o quê? Manter o movimento. E aí o jogo só é bom enquanto ele continua, não é verdade? Então, tem casal que joga tênis, ou seja, escuta só para rebater, espera a chance de corrigir, provar que está certo. Seu objetivo é ganhar a discussão e, com isso, perde proximidade. Mas tem casal que joga frescobol. O sonho de um é o mesmo sonho do outro, que é tratado com delicadeza. Ninguém tenta destruir, só ajuda, só continua o jogo quem ajuda um ao outro. Então não existe vencedor, porque o objetivo dos jogadores é o mesmo. No fundo, esse texto ele não fala de esporte, ele fala de escolha. Toda a conversa do casal pode virar uma partida de tênis ou uma partida de frescobol. Às vezes, a maioria dos casais tem essas disputas, né? Dá vontade de ganhar a discussão, provar que o outro está errado, mas cada vitória custa um pedaço de uma unidade. Amar não é vibrar com o seu acerto e com a falha do outro. Amar é dar o seu melhor para ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. E assim, vocês ganham juntos qualquer partida. Porque relacionamento bom não é quando um tem razão, o outro perde, não. É quando os dois continuam querendo jogar juntos, ganhar juntos a partida. Agora pensa comigo, quando nasce um filho, o casal deveria ser ainda mais unido. O jogo devia ser cada vez mais como um tipo de frescobol. Mas o que muitas vezes acontece, infelizmente, é que isso vira um jogo de tênis. A mulher acusa: você não participa das coisas do seu filho, aí o marido rebate: você só reclama nessa casa. Aí a mulher aumenta o tom, o marido se fecha, a mulher ataca, o marido se defende, parece o quê? Um jogo de tênis. A bola cai. E quem perde? Os dois. Por quê? Porque não há unidade. E quem perde principalmente são os filhos. Se isso está fazendo sentido para você, curte esse vídeo e comenta. Depois que os seus filhos nasceram, o seu casamento mudou? Se tornou uma partida de tênis ou de frescobol? E existe ainda uma outra verdade que precisa ser dita com maturidade.
Presta muita atenção nessa reflexão. Filho não salva casamento. Na maioria das vezes, o filho intensifica o que já estava frágil. Se havia ali no casal falta de diálogo, falta de parceria, falta de alinhamento, com o filho os problemas só aumentam. Porque agora existe menos sono, menos tempo, mais pressão, mais responsabilidades. E se o casal não tiver unidade no projeto, cada decisão vai virar uma disputa. E aqui está algo muito delicado que a gente precisa refletir muito, principalmente as mulheres. É natural que a mãe se conecte profundamente com o filho, desde ali do ventre. A mulher gerou, ela amamenta, ela sente no corpo, mas se ela, mesmo sem perceber, coloca o filho acima do marido nessa hierarquia emocional, tudo muda e a estrutura da família também. Isso não é maldade, com certeza mulheres não fazem isso por maldade, não fazem isso por vontade própria, muitas vezes é alguma desordem, é falta realmente de uma consciência. E toda essa desordem, ela cobra um preço, porque como eu já falei, o casamento é a raiz, e se a raiz enfraquece, o fruto perde sustentação. E agora eu vou te falar algo ainda mais polêmico. Às vezes, a mulher acha que está sendo uma ótima mãe, mas enfraquecendo o próprio casamento, a verdade não é essa. Quando o casamento enfraquece, os filhos perdem o maior modelo de segurança emocional que poderiam ter. E aqui a maioria dos casais erra, pois eles investem 100% nos filhos e deixam apenas 10% para o casal. Mas a criança precisa, acima de tudo, pais unidos, não de pais exaustos, desconectados, brigando. E com a falta de alinhamento, o casal transforma a educação dos filhos em campo de batalha. Você já parou para pensar nisso? Depois dos filhos, o casal passa por muitas mudanças. Mudança de identidade, mudança de prioridade, mudança de energia emocional. Todas essas mudanças, se elas não forem conversadas, o casamento ele entra em desarmonia. E aqui vai uma reflexão bem forte para você. Muitos casais acabam por traição, mas antes da traição, muitos casamentos acabam por desatenção acumulada. Desatenção emocional, desatenção ao vínculo, desatenção ao nós. E quando o nós enfraquece, cada um começa a viver o próprio mundo. Ela vira mãe, ele vira provedor e o casal o quê? Desaparece. Agora presta atenção nisso aqui. Talvez o seu casamento não precise de grandes mudanças. Talvez ele precise de pequenos ajustes na forma de jogar. 3 mudanças práticas eu vou te dar agora, que podem transformar e te ajudar muito. Primeiro, pare de disputar o cansaço. Cansaço não é competição. Eu vejo muito isso dentro dos lares. A mulher quer trabalhar mais, quer falar que está mais cansada, quer ter mais poder. É uma eterna disputa, inclusive de quem está mais cansado. Então pare imediatamente. 2, voltem a conversar sobre os sonhos, não só sobre as contas. Muitos casais começaram o relacionamento conversando sobre sonhos, sobre viagens, sobre planos. E eram conversas muito agradáveis, mas muitos casais esqueceram de fazer isso no dia a dia e só conversam sobre conta, sobre problema, sobre cansaço. Pare imediatamente, volte lá no começo, quando vocês tinham muitos sonhos e muitas coisas para realizar. E 3, escolham o frescobol conscientemente. Decidam que ninguém mais vai jogar sozinho. Decidam com esse exemplo, com essa reflexão que eu dei, que vocês estão agora jogando juntos, no mesmo time, e que o objetivo é não deixar a bola cair. E aqui vai uma última reflexão. Se o seu casamento fosse avaliado hoje, ele estaria mais para um jogo de tênis ou para uma partida de frescobol?
E é exatamente aqui que eu trabalho nas minhas mentorias, porque casamento não se sustenta com frases prontas, ele se sustenta com consciência emocional. Eu ajudo mulheres a reorganizarem as suas rotinas, a sair desse modo defensivo, a transformar a tensão em leveza, porque os filhos precisam de um lar com estabilidade, um lar com paz e harmonia. Mas estabilidade não nasce de um casal desalinhado. Na mentoria, eu ajudo mulheres a organizarem a própria vida interior, aprenderem a dialogar sem se anular, construírem parceria real dentro do casamento. Aqui no YouTube, eu te ajudo a entender o caminho e nas mentorias eu acompanho o como. Eu te ajudo no passo a passo, respeitando a história e o momento de cada mulher. Se você sente que o seu casamento precisa de direção, o link está aqui na descrição. É só você entrar em contato e agendar gratuitamente o seu primeiro atendimento. E a maior reflexão que eu te deixo nesse vídeo é que depois dos filhos, tudo muda. Existem naturalmente várias mudanças que vão acontecer, mas mudança não é sentença. Mudança é um convite à maturidade. Ao longo dessa temporada de Volta ao Lar, nós falamos sobre esgotamento feminino, eixo interior, diálogos, conflitos, temperamentos, casamento. Nossa, nós falamos muita coisa, muitas vezes, que você não vê em lugar nenhum, porque família não se improvisa, família se constrói. E se você acompanhou até aqui, eu quero te dizer com muita clareza, você já não é a mesma mulher que começou essa série. Porque conhecimento gera consciência e consciência gera responsabilidade madura. Essa foi a primeira temporada de uma série muito especial que eu preparei para você, De Volta ao Lar. São 8 vídeos profundos, pensados para mulheres que amam profundamente as suas famílias e decidiram reconstruir os seus lares com paz, harmonia, ordem interior e verdade. E se você ainda não assistiu todos os vídeos, volta lá que tem 8 vídeos completos. Assista com calma, anote, reflita, aplique. E eu encerro essa temporada com a mesma convicção que eu iniciei cada vídeo. A família não se improvisa, ela se constrói. E eu já adianto, a próxima temporada vem ainda mais profunda, com novidades que eu não posso ainda contar, mas eu prometo, vem ouro por aí. Então fique atentas nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição todas as minhas redes sociais e muito em breve eu volto com algo que vai transformar ainda mais a forma como você vive dentro do seu lar. Obrigado por caminhar comigo até aqui e nos vemos na próxima temporada.